Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina História. Vamos iniciar o capítulo 3, aula 1, tá? Qual é o tema de hoje? Fatos ocorridos na França no final do século XVI, comecinho do século XVII. Então vamos lá. Primeiramente vamos entender aqui. Tema: o mundo nos séculos 17 e 18, Europa. Terceira série, História, capítulo 3, aula 1. Vamos entender o seguinte. É importante ressaltar que o período que corresponde ao século 17, a população rural da Europa correspondia a 80%, tá? E a população nas cidades correspondia a 20%. Ao longo da Idade Moderna, as monarquias ganharam força. Lembrando o conceito, de absolutismo monárquico. Vocês que estão na terceira série, vocês já estudaram sobre esse assunto. Nós vamos fazer uma recapitulação. Absolutismo monárquico. A autoridade do rei prevalecia sobre todos os fatos ocorridos. Então, a palavra do rei era que prevalecia, tá? A palavra dele era a palavra final, tá? Ninguém poderia questionar as decisões do rei. Fatos ocorridos na França. Em 1589, no finalzinho do século XVI, a situação da França era deplorável, tá? As pessoas estavam passando por uma grave crise financeira, uma grave crise religiosa. Mas tudo isso mudou com o reinado de Henrique IV, tá? Então vamos lá. A situação mudou com o rei Henrique IV, que viveu de 1553 a 1618. E que se tornou rei da França a partir de 1589, tá? Ele promulgou o Edito de Nantes. Bom, que confirmou o quê? O catolicismo como religião de Estado e pacificou o país. Promulgada em 1598, foi destinada a restaurar a paz interna na França. Foi um ato de tolerância religiosa, ok? E com a intenção de estabelecer a paz. Foi concedida a paz aos huguenotes, protestantes franceses, tá? Então, o rei Henrique IV, ele realizou várias obras em benefício da França dentro daquela temporalidade, tá? Por que eu estou destacando essa lei, né? Esse edito? Porque ele é muito importante, tá? Ele cai muito em questões de vestibulares, em questões de Enem. Então, vocês prestem atenção, tá? Foquem nesse assunto, porque isso é muito importante, tá? Quando cai essa questão, e sempre assim, né? A questão de múltipla escolha. Ela tem duas quase certas, uma certa, tá? Uma errada e uma meio que pegadinha, tá? Então você tem 5 possibilidades ali, 5 alternativas. Agora, se você domina o conceito, se você tem domínio e conhecimento sobre o assunto, você já acerta de primeira. Então prestem atenção. Edito de Nantes promulgou a paz interna na França dentro do reinado de Henrique IV, tá? Foi estabelecida a paz entre católicos e protestantes. Os huguenotes protestantes franceses puderam praticar a sua fé em paz, tá? Porque antes haviam batalhas sangrentas, conflitos sangrentos com relação a católicos e protestantes, ok? Então, prestem atenção a esse conceito do Edito de Nantes, tá? Em que reinado foi? Em que temporalidade? O que foi? E qual era o objetivo? Tá, pessoal? Isso é super importante. Então, vamos lá. Após a morte de Henrique IV, quem assume o trono é a sua esposa, Maria de Médici. Maria de Médici tinha uma relação não saudável com o seu filho. O que podemos dizer hoje em dia, né? Que era uma relação tóxica, tá? Ela humilhava o seu filho, ela oprimia o seu filho e ele se sentia humilhado por sua mãe e não se sentia capaz de se tornar rei. Aí o que acontece, né? Nada por acaso. Ela assume o trono em meio a uma desordem, né? Uma crise após a morte do seu esposo. E aí, se sentindo tanto quanto despreparada e perdida, né?
ela convoca os Estados Gerais, ok? Em 1614. O que era os Estados Gerais? Era uma assembleia deliberativa e consultativa, composta de 3 classes sociais da época. A primeira é o clero, a segunda a nobreza e o terceiro o povo. Qual era o objetivo dos Estados Gerais? Aconselhar e orientar o rei ou a rainha nas suas decisões. Aí quem se destaca? Um bispo chamado Richelieu. Richelieu começa a ajudar Maria de Médici em seu governo. Mas analisando a situação entre mãe e filho, estrategicamente Richelieu pensou: vou apoiar Luís XIII e vou tirar a Maria de Médici da jogada. Então, ele passa a ser o braço direito de Luís XIII e com a ajuda de Richelieu, Luís XIII dá um golpe de estado, o filho da Maria de Médici, e assume o trono. E Maria de Médici é exilada, é colocada bem distante para não atrapalhar o reinado de Luís XIII. E aí, em troca da ajuda, Richelieu recebe o cargo de primeiro-ministro, tá? E, de posse desse cargo, ele começa a promulgar várias leis, ok? Bom, ele fortaleceu o absolutismo monárquico, tornou a desobediência, às leis, crimes de Estado e tratou de mandar a Maria de Médici para bem longe, para Luís XIII poder reinar em paz e ele manter o cargo de primeiro-ministro. Ok, pessoal? Então, podemos entender que dentro dessa temporalidade, existem fatos extremamente importantes, como o Edito de Nantes, como a questão dos Estados Gerais, como o golpe, que Luís XIII dá e toma o poder, tirando a sua mãe do jogo do poder e assumindo o trono com a ajuda de um bispo chamado Richelieu, que torna-se o seu primeiro-ministro, ok? Bom, AD1 de História, tá? Capítulo 3, aula 1. Faça uma pesquisa profunda sobre o que foi o Edito de Nantes e suas consequências, tá, pessoal? Só para vocês reforçarem esse conceito e ficarem craques nesse assunto, tá bom? Que isso vai ser de grande ajuda, de grande valia lá na frente, quando vocês forem fazer uma prova, tá? Lembrando que eu sempre dou a aula de história, mas eu sempre dou uma orientação em relação ao Enem e ao vestibular, tá? Que isso é super importante para vocês que estão na terceira série, ok, pessoal? Bom, exercícios diversos. Peço a vocês que façam, por favor, exercícios diversos, número 5, página 19, questões, do 1 ao 4, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que façam os exercícios, tá? Que façam as atividades devolutivas e outra coisa, vou explicar para vocês. Eu não me importo se o aluno fizer um trabalho a caneta, tá, pessoal? Mas façam, por favor, de forma legível, tá? E não emendem um questionário com o trabalho. Separem uma folha só para o trabalho, tá? Eu não me importo, de coração. Ninguém tem a obrigação de ter computador, ninguém tem a obrigação de digitalizar, de digitar um trabalho, de mandar um trabalho digitado ou com imagens. Se mandarem, ótimo, mas às vezes a pessoa não consegue, não dá, não tem problema. Eu sou extremamente compreensiva. Eu só peço a vocês que façam a papel e a caneta, beleza, mas de forma legível, tá? E organizado, bonitinho, um trabalho organizado. Separem uma folha só para o trabalho. Não emendem questionário com trabalho, por gentileza. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.